filme é desnecessário. Pronto, já resumi esse filme em um clipezinho só. Beijo pra vocês, tchau! Tô brincando, viu, gente? Tô brincando, mas ainda tem muita coisa pra falar sobre esse filme, com certeza. Mas esse clipe foi pra mostrar pra vocês como ultimamente a gente pode pensar muito sobre remakes e outras coisas parecidas. Qual foi a última vez que a gente viu um remake que era realmente necessário na nossa vida? Porque, sério, gente, os únicos motivos em que os remakes estão sendo feitos ou é por puro e meramente dinheiro ou por simplesmente fazer uma representatividade forçada pra estragar o material original, tentando colocar uma coisa forçada goela abaixo do público original. E como sempre, na maioria das vezes, nunca chega nem aos pés do conteúdo original. E com certeza esse Lilo e Stitch não é diferente da situação que eu tô apresentando aqui. Mas com a graça de Deus, com certeza esse filme escapou do estereótipo de tentar ficar forçando coisas pra dentro da gente. É um remake que eu até consideraria inofensivo, porém, como dito antes, desnecessário. Então bora falar um pouquinho mais sobre Lilo e Stitch, dessa vez levando a sério. Lilo e Stitch de 2025 é um remake do filme Lilo e Stitch de 2002, dirigido por Jim Camp. Aí você se pergunta, um remake animado, né? Atualizando os traços do desenho 2D? É claro que não, é claro que tá nessa leva de live actions podres da Disney, mas pelo menos, sinceramente, foi bem mais inofensivo e diferente dos live actions anteriores. E vamos ser honestos aqui, é claro que Lilo e Stitch faria o sucesso que fez, afinal a franquia é bem aclamada, é muito difícil não fazer o sucesso que fez, mas honestamente, Lilo e Stitch não é tão velho assim pra se pedir um live action ou, no caso, um remake, na minha opinião. Como diferentemente de Branca de Neve, por exemplo, que eu comentei na semana passada, que foi lançado em 1937, então poderia ter uma margem assim pra você fazer um remake, talvez refazendo a animação 2D, não nesse live action podre que foi. Mas Lilo e Stitch, sinceramente, ele é muito recente ainda. Ele é de 2002, não é tão antigo assim pra ficar merecendo um remake. Além dos boatos de que estariam fazendo um live action de Moana, o que sinceramente pra mim é mais insignificante e desnecessário ainda, porque Moana é ainda mais recente, não é necessário. Sem contar também, né, que o clássico de Lilo e Stitch de 2002... Pô, caralho. Aguarde, por favor. Sem contar que o clássico de Lilo e Stitch de 2002, com certeza, não tá tão desatualizado assim. Ele tem uma animação belíssima, os seus personagens são cativantes, a história tem um peso muito grande, os diretores mandaram muito bem naquele filme, então eu acho que não era realmente necessário estar fazendo um remake. Agora, com certeza atingiu o sucesso que atingiu, afinal não é à toa, né? Como dito, o filme original fez um grandíssimo sucesso, a franquia é potente, ela é poderosa ainda com o público até hoje. Eu sinceramente devo ver pelo menos uns 10 Stitch por dia, só indo pegar ônibus na rodoviária, vendo os itens dele na mochila dos outros, ou no meu próprio serviço, vendo as pessoas usando itens fofinhos dele. Então, a popularidade de Lilo e Stitch é inegável, então com certeza ele bateria o bilhão, e ainda mais considerando que eles fizeram até um bom trabalho, sem destruir grandes coisas desse remake. Porque sim, tivemos mudanças esquisitas, eu diria, no mínimo esquisitas, agora, tipo, realmente destrutivas e ofensivas, nem tanto. Então, se por acaso soltar algum, entre aspas, spoiler, pelo amor de Deus, né, um filme de 2002, e com certeza todo mundo já deve ter assistido o remake a essa altura, então não se chateiem não, mas com certeza eu vou acabar comentando uma coisa ou outra. Então, esse live action com certeza teve um orçamento bem menor que os anteriores, o que é pra se levar em consideração, mas o Stitch está perfeito, o Stitch está bonitinho, dá pra se divertir vendo ele, com toda certeza ele continua fofo como sempre. Afinal, o Stitch é uma marca extremamente popular no mundo todo, não vejo uma pessoa, não tem um dia na minha vida que eu não vejo uma pessoa usando um item do Stitch. Ele é a popularidade em pessoa, né? É um dos personagens mais populares de toda a Disney, com toda certeza. Então, ao mesmo tempo que essa popularidade trouxe, claro, uma bilheteria muito grande, com certeza ia também trazer aquelas pessoas que são mais puristas do clássico, né? Que gostariam de ver uma coisa exatamente como foi vista antes. Mas eu devo dizer que se você espera total semelhança ao original, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar algumas adaptações, algumas outras coisas, e sinceramente você vai encontrar bem menos profundidade do que eu encontrei no desenho original. Mas tenho uma certeza, esse filme realmente é pra família, ele não tem nada de agressivo, não tem nada, é completamente inofensivo. Ele é inofensivo, vai divertir as crianças com toda certeza, não tem nada de forçado também. A gente tem algumas adaptações diferenciadas no filme, temos, por exemplo, a modificação de um dos vilões do filme, que particularmente não me agradou muito, eu vou ser sincera. Um dos vilões do clássico foi deletado do filme para que outro se tornasse o vilão em seu lugar, e sinceramente foi uma mudança bem chata, né? Estamos falando do nosso querido Jumba, né? Afinal, ele é um dos tiozões mais incríveis da Disney. Eu gosto bastante do personagem. Igual eu falei, ele se torna aquele cientista tiozão bacana na série animada do Stitch, pra quem conhece. É, Gabuca Gabla. O quê? Depois de tudo isso, espera que eu ajude você, na moral! Na moral! Legal.
Mas infelizmente ele foi trocado pro vilão desse filme e toda aquela parte mais complexa dele se convertendo e tudo mais foi completamente trocada e eu detestei isso. Sinceramente eu detestei, ainda mais pra quem assistiu a sequência de Lilo e Stitch, né? Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito, tem que ter subtítulo no Brasil, não tem jeito. Onde o Jumba realmente se preocupa com o Stitch como se fosse um filho. Tem um short, inclusive, né, uma animação mais curta, onde o Stitch encontra, tipo, o resumo da criação dele, né, pra quê, cada parte do corpo, como foi escolhida, todo o perigo que ele foi programado pra ser. E o Stitch fica assustado e chega o Jumba e acalma ele, tipo, não, o que importa é o que você se tornou no final das contas. E toda aquela preocupação com ele, todo aquele carinho de pai que o Jumba tinha com o Stitch, sinceramente, foi jogado no lixo. Stitch not monster? No, my little one, I have created hundreds of experiments, but you are my greatest success. E eu acho que foi um extremo desperdício pra obra, sinceramente, eu não gostei. É uma parte que não me agradou tanto, mas, honestamente, perto de muitas outras mudanças, não foi tão ofensivo assim. Eu acho que foi só uma rota diferente. Esquisita, mas diferente. Eu acho que essa é a minha maior reclamação em relação a esse filme. Porque, de restante, depois do fracasso retumbante que foi a Branca de Neve, que deu prejuízo pra Disney, merecido, aliás, eles tinham que fazer uma certa contenção de danos, né? Então, eu imagino que eles não queriam correr nenhum grande risco nesse filme. Tanto que eu acho que eles até reduziram bastante da carga dramática que esse filme tinha, pelo menos que tinha em 2022, né? Porque, como eu falei, é uma história com uma certa carga dramática, principalmente da parte do Stitch e da sua companheira Lilo, né? Com toda certeza. Aparentemente, todo o drama foi realmente reduzido pra que tivesse menos peso perante as crianças, eu imagino. O que pra mim foi um grande erro. Aí tem gente que vai falar, ai, mas esse Lilo e Stitch 2002 também não é pra adultos. Eu sei que não é pra adultos, ô diacho. Eu também cresci assistindo esse filme, várias pessoas assistiram e com certeza adultos entenderam nuances na história que as crianças não conseguiam captar devido à sua inocência. Então não adianta vir falar que é só pra criança esse filme, porque adultos também percebem coisas que as crianças não percebem. Com certeza é um filme pra todas as idades e eu tenho certeza que reduzir a carga dramática da maneira que foi feita não é uma coisa muito boa assim, afinal não era tão necessário. E depois de falar um pouquinho mal, né, vamos falar um pouquinho bem? Que tal? Sobre a parte das atuações, eu devo fazer um grande elogio para a nossa atriz Mirim, né, que interpretou a Lilo. Ela com certeza fez um excelentíssimo trabalho, afinal ela estava interagindo com uma criatura que não existia e ela realmente mandou muito bem nesse filme. O design do Stitch também tá bem convincente, interagiu bacana com ela, então eu acredito que foi uma coisa muito positiva pra esse filme. Agora vamos voltar pra alguns pontos que me incomodaram. Tentaram dar uma inchada, né, na história da Nani, né, tipo no background dela. A gente sabia algumas coisas pelos pôsteres que ela tinha no quarto, outras coisas também foram contadas pra nós, mas sinceramente no final acabou tentando passar de novo aquela mensagem de Ohana, mas no final das contas, dane-se, eu vou pra faculdade mesmo, e depois deram a desculpa de que ela consegue acessar a Lilo de imediato por um portal. Ah, beleza, Ohana é isso, né, tipo, tem que viver minha vida, né, também, então, não que isso não aconteça na vida real, mas sei lá, tipo, acho que fugiu um pouquinho da mensagem do filme original no final das contas. Outra coisa também é que, tipo, eu acabei conhecendo o Havaí, né, por causa de Lilo e Stitch, na verdade, né, tipo, eu ainda era novinha quando assisti esse filme, então eu não conhecia muito sobre a região. Quando assisti o filme, eu achei tudo simplesmente lindo, e tanto que nas outras vezes em que eu vi conteúdos do Havaí, era maravilhoso, né, deslumbrante a terra do Havaí, com toda certeza. Só que nesse filme eu senti que não exploraram tanto isso. Eu achei não tão belo cenariamente quanto foi na animação e quanto em outras obras que eu assisti que tinham o Havaí como centro. Outra coisa foi o Cobra Bubbles, né, que ele foi completamente trocado de função. Não que assim, trocado de função, ele ainda tem o passado dele como agente, só que aqui ele ainda continua como agente, ele não é o assistente social aqui. E essa coisa da assistência social, né, interferindo na vida da Lilo e da Nani, com certeza criou tensão no passado. Era pra criar tensão agora e, tipo, só que de maneira tão delicada que parece que a gente não consegue falar nada direito sobre o assunto, sabe? Foi uma enrolação, uma encheção de linguiça. Aliás, esse filme tá cheio disso, né? Um pouco de encheção de linguiça que no final das contas não serviu pra grandes coisas. É como se tivessem inflado o filme, né? Enchido linguiça pra nada. Mas quero dar um destaque positivo ao fato de que eles trouxeram de volta Mark K. Romalo pra poder fazer a música de abertura, né? Uma readaptação, uma modificação da abertura, mas ainda é bem similar. E o coral de crianças da escola Kamehameha do Havaí. Foi bem nostálgico, eu gostei de escutá-los de novo em uma nova versão. Então, no final das contas, gente, teve pontos positivos, teve pontos negativos. Estou sendo bem
bem boazinha, pois esse filme não me irritou, como eu achava que poderia talvez me irritar, de acordo com esses remakes que a Disney anda fazendo. Foi tranquilo, foi relativamente tranquilo encarar o filme. Então, tipo assim, ele não supera o clássico. Eu vou ser sincera, não supera o clássico. Eu não sei nem por que ele existe no final das contas. É fofinho, o Stitch é fofinho, a atriz Mirim é muito boa, mas ainda assim eu acho que não é necessário esse remake ter sido feito. Então, se eu pudesse pedir pra Disney parar com essa coisa de remake, eu até que pediria, gente, na moralzinha. Não que eu não goste de nostalgia, eu sou uma das pessoas mais nostálgicas que você vai encontrar na sua vida, mas é que tem coisa que eu acho que não precisa ser tocada, na moralzinha, gente. Mas no final das contas, eu recomendo que vocês vejam o filme. O filme é tranquilo, vocês vão acabar se divertindo um pouco, vão se incomodar com outras coisas se você for uma purista do clássico como eu. Mas no final das contas, eu acho que o saldo foi até que positivo. Então é isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos veremos na próxima semana, se assim for possível. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e fui!